Olá, boa tarde, bem-vindos ao ABC das Mães. Lembrando que estamos todos os dias aqui na TV Mais às 14 horas. E ó, se você estiver assistindo pela TV, entra depois lá no Facebook da TV Mais ABC Oficial. Tem também, se você quiser rever o nosso programa, através da página da TV no Facebook, vocês conseguem rever e agora, ao vivo, vocês podem mandar mensagens. E hoje, no programa, teremos um assunto muito importante e cada vez, infelizmente, né, mais rotineiro aí na vida das crianças, que é a obesidade infantil. Então, já eu vou receber a doutora Luana Casari, que é endocrinologista, para falar desse assunto tão importante e como prevenir, como tratar, enfim, né, obesidade, a criança gordinha hoje em dia. Antigamente a gente falava, ai, tá saudável, quanto mais gordinho, melhor, né, mas a gente sabe, né, que altos teores de gorduras aí não são nada saudáveis. Então prestem atenção na nossa entrevista de hoje, compartilhe com os amigos, isso é muito importante para que a gente leve o nosso conteúdo ao maior número de pessoas possível. E também vou convidar todos vocês a seguirem as redes sociais do ABC das Mães. Tem o grupo no Facebook com mais de 35 mil mulheres aqui do nosso ABC, tem fanpage, tem canal do YouTube, todos com o nome de ABC das Mães. E o meu Instagram, que é o @claudialoia, lá a gente divide todo o meu conteúdo diário e as promoções que o ABC das Mães traz para vocês em produtos e serviços. E por falar em empresas parceiras com promoções, a Que Show Moda é uma delas, da minha querida amiga Karina. Beijo para você, viu, Karina? E todas as meninas da Que Show, quero aproveitar e mostrar o look de hoje, esse vestido lindo aqui, olha, da Que Show Modas. Lembrando que quem segue o ABC das Mães tem descontos exclusivos lá na loja, inclusive para as compras parceladas. Quero mostrar também, além do meu vestido lindo da Que Show, que vocês encontram com desconto lá na loja, os meus acessórios, que são da Cynthia Hills, semi-joias. Deixa eu afastar aqui o cabelo, olha, para pegar bem o brinco, o anel. E os produtos da Cynthia Hills vocês encontram em diversos locais, inclusive no Mamãe que Disse, que está em novo endereço lá na Rua Maranhão, 1237, em São Caetano do Sul. Inclusive é lá que eu faço, olha, unha, cabelo, maquiagem, tudo no Mamãe que Disse? Ah, já falei, né? Mas vou falar de novo que todos os nossos parceiros têm descontos exclusivos para vocês e o Mamãe que Disse também é um deles, tá bom? Bom, os recados já foram dados, agora eu vou falar com a minha convidada que já chegou aqui, que é a doutora Luana Casari. Boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem, Cláudia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu? E tão importante, né, esse tema, essa pauta, porque cada vez mais, né, eu acho que no mundo a obesidade virou uma epidemia, né? Com certeza, no mundo os índices de pessoas acima do peso cada vez crescem mais, mas aqui no Brasil isso já assumiu valores alarmantes. Hoje nós temos em torno de 57% da população brasileira está acima do peso. E nas crianças entre 5 a 9 anos, 33% dessas crianças estão acima do peso. É muita coisa, gente. Muito, e 15% inclusive estão obesas. Isso é um valor muito alto para a nossa população, aliás, para qualquer população. Tem que tomar cuidado, porque antes, eu acho que até um tempo atrás, as pessoas falavam, as crianças americanas são mais obesas por conta do fast food. Eu ouvia muito isso alguns anos atrás. E nas escolas do Brasil, assim, pelo menos nas que eu frequentei, não era tão grande o número de crianças obesas, mas agora, eu olhando na escola dos meus filhos, esse parâmetro de fora, tá, gente? Sem falar aqui dos estudos que ela trouxe para nós. Eu observei muito mais crianças com obesidade. Mas aí eu queria que você definisse para as mães que estão assistindo aí de casa, o que define, né, até quanto é ou não é uma criança obesa. Eu queria a definição da obesidade infantil. Claro, ao contrário dos adultos, em que nós temos um valor fixo, por exemplo, para o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né, as crianças estão em fase de crescimento. Então, na verdade, nós usamos as famosas curvas que os pediatras utilizam, mas nós procuramos utilizar a curva de IMC, tá? Então, crianças acima do peso, as mamães devem saber que quando vão vendo lá o pediatra colocando os pontinhos na curva, conforme a criança cresce, se as crianças estão acima do percentil 85 daquela curva, elas são consideradas com sobrepeso. E se elas atingirem um valor acima de 95, acima do percentil 95, elas têm obesidade. Então, 85 é o sobrepeso. Exatamente, 95 a obesidade. Então, isso varia para cada criança, qual que seria o valor. Você precisa Porque você precisa fazer da altura, da estrutura da criança, né? E a idade também.
Porque um IMC que é normal aos 18 anos, um IMC maior, normal é inferior a 25 aos 18 anos, um IMC de 24 aos 10 anos pode estar muito alto. Então, na verdade, isso acompanha o desenvolvimento da criança. Então, você precisa fazer esse segmento e a avaliação com um gráfico específico. Não tem um número fixo antes dos 18. Não adianta ir no Google, olhar lá a tabelinha do IMC e aplicar para a criança, porque não vai valer para ela. Na verdade, você pode sim usar a tabela do IMC. O que você tem que tomar cuidado é que, por exemplo, uma criança que pratica muito atividade física, ela pode ter uma massa muscular alta e aí justamente ela não vai se aplicar só essa tabela. Então, a nossa avaliação, ela precisa ser uma avaliação contínua de como essa criança está se desenvolvendo, tá? A composição corporal dessa criança. Mas, a grosso modo, nós poderíamos usar a tabela sim. Olha, então pode usar a tabela, mas tem que ficar atento aí a esses detalhes. Exatamente. Agora, doutora, eu li aqui que a obesidade infantil está diretamente ligada ao diabetes do tipo 2. Então, eu queria que você explicasse para quem está assistindo qual a diferença, né, o que é o diabetes tipo 2, porque existem vários tipos de diabetes, Exatamente. E por que ela está relacionada à criança com obesidade. Na verdade, o que a gente falava de diabetes, logo que eu entrei na faculdade, ou até quando nós éramos crianças, estávamos na escola, era o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que está relacionado à falência do pâncreas. Então, é uma criança, um adulto jovem, em que o organismo entende que o pâncreas é um inimigo e faz um ataque. E ele para de secretar insulina, de produzir a insulina, e aí o açúcar no sangue sobe. O diabetes tipo 2 era o diabetes do adulto, do idoso, porque ganha peso, a gordura não deixa a insulina trabalhar bem e os valores de açúcar do sangue, da glicose, começam a subir. O que tem acontecido? As crianças estão ganhando peso. E essas crianças estão tendo muita gordura visceral e já desde pequenas a insulina não consegue trabalhar bem. E hoje está cada dia mais frequente o diagnóstico de diabetes tipo 2 em crianças. Então é uma coisa que quando eu me formei, há 13, 14 anos, era muito difícil, nós não víamos e essa transição foi muito rápida no Brasil. Porque 5 anos depois, quando eu terminei a minha residência de endocrinologia, já era um dado alarmante e que nós procuramos ativamente nos pacientes. Por quê? Porque está aumentando a frequência de diabetes tipo 2, uma doença que nós só víamos em adultos e idosos, em crianças. Então, olha a carga, né, de açúcar que eles já estão recebendo desde cedo, né? Exatamente. E aí vem a minha próxima pergunta para você. A obesidade infantil, ela está relacionada à genética? Se ele tem o pai e a mãe com obesidade, ele vai ser fatalmente obeso? Ou tem mais a ver, mais do que a genética, com o estilo de vida, com ficar no tablet o dia inteiro, os industrializados, os lanchinhos, os fast food da vida, né? Ou tem mais a ver com isso, ou os dois se relacionam? Eu acho que os dois, a junção dos dois é muito importante, mas na infância o fator ambiental, essa questão de sedentarismo, do tipo de alimentação que é ofertada para a criança, é mais importante, tá? Mas tem um fator genético sim. Por quê? Porque a gente sabe que o metabolismo é determinado pela genética. Tá. Então, as pessoas elas nascem com uma predisposição a terem um metabolismo mais alto ou um metabolismo mais baixo e muitas vezes, quando os pais são obesos, eles o são porque eles já têm um metabolismo mais baixo e aí essa criança acaba tendo também um metabolismo mais baixo. Então, sim, muitas vezes eu recebo casos de crianças que não comem muito, que se exercitam e têm dificuldade de perder peso. Mas na maioria dos casos, na infância, nós temos muito erro alimentar e temos também a questão da pouca prática de atividade física. Eu sempre comento isso na consulta. Quando eu era criança, eu tinha 3 vezes por semana aula de educação física. Tinha que aprender a como jogar vôlei, não valia trazer atestado, basquete, Nossa, natação. Era a coisa mais difícil pegar atestado para aula Para de educação conseguir, física. exato. E hoje, inclusive escolas em que as crianças fazem atividade física 1 vez por semana. Sendo que nós sabemos, por estudos feitos no Brasil, que a educação física ajuda a criança a manter o peso saudável e até emagrecer. Então, mamãe, só dá atestado para o teu filho, só pede para o médico se ele realmente precisar, porque a educação física é uma maneira de você educar essa criança no prazer de fazer exercício.
E outra, pegar gosto desde a infância. Porque Exato. às vezes o que acontece muito, a criança não gosta, não se sente bem na aula de educação física, a mãe fica com dó e fala, ai, vamos tentar, né, tirar um pouquinho, ou não incentiva a ir num balé, numa aula de futebol, ele não gosta. Mas eu acho que, eu não sei, me corrijam se eu estiver errada depois, mas lá em casa eu dou uma forçada. Minha filha não gostava de fazer natação, por exemplo. Natação, gente, é crucial, assim, Concordo. indispensável, porque é segurança. Além de saúde, Exatamente. é segurança. Então ela ia chorando em todas as aulas, mas ia. Porque eu falei, tem que ir, porque tem que praticar exercício, mas no caso da natação, mais importante que o exercício é ela saber nadar, né? É segurança para ela, na verdade, né? Concordo plenamente com você. Muitas vezes a criança precisa ser estimulada. Não adianta você querer que seu filho faça educação física, que ele faça atividade, que ele goste, se você não faz. Isso é o exemplo e é muito interessante. Outro dia eu levei meu filho no Pilates comigo. Ele diz que gosta, ele tem 5 anos, ele diz que gosta de exercício, ele faz, mas a professora já me contou que ele não é dos alunos, ele não presta atenção, ele gosta de ficar conversando na aula, vai lá, chuta a bola, faz os movimentos do judô, mas não presta muita atenção. Mas ele ficou encantado de ver que eu também fazia o meu exercício. Ele ficou, Isso é mamãe, importante. você faz exercício? Aí outro dia eu desci para a academia do prédio, você foi fazer exercício, né, mamãe? Porque a criança vê que a gente valoriza e elas são esponjas. Então, o hábito saudável pode começar e deve começar desde a infância, mas os nossos filhos nos copiam. Então, não adianta mandar a criança comer brócolis se você não come. E muitas vezes as nossas casas estão cheias de biscoito, cheias de nuggets, cheias de coisas que são práticas e eu entendo, eu sou mãe, eu trabalho fora, tem dia que eu chego, eu só quero abrir a minha geladeira e ter uma coisa fácil para dar para as crianças. Mas é justamente, a gente faz uma vez só, daqui a pouco está fazendo 2 vezes, 3, a hora que você vê isso virou um hábito, como comer na frente da TV. Coisa Sim. mais fácil é dar comida na frente da TV. A criança não gosta de comer, Vai você pra frente lá, da TV. vai para frente da TV porque ela come. Só que a gente sabe cientificamente que comer na frente da TV leva a ganho de peso. Porque não percebe, né? Exato. Não chega a informação, me corrija se eu estiver errada, no cérebro de que eu estou satisfeita. Isso vale para nós adultas, viu? Pra A gente que vive todo de dieta, mundo. querendo emagrecer. Exatamente, mas é um hábito que começa na infância. E eu sempre gosto de citar muito exemplos da minha vida mesmo. Quando eu me casei com meu marido, ele nunca tinha comido na mesa. Era costume da família dele comer na frente da TV. Gente. Então foi todo um hábito para ensinar a comer à mesa. E foi muito legal porque quando nós tivemos filhos, nós trouxemos isso para os nossos filhos. Então meus filhos só comem à mesa. Eu comprei até uma mesinha pequena, porque muitas vezes eu não consigo chegar a tempo, mas eles estão lá sentadinhos fazendo as refeições à mesa, porque é a maneira mais saudável. E você quer ensinar o seu filho a comer melhor? Coma melhor e coma com ele. Pelo menos uma das refeições do dia você separe para ele comer junto. Crianças que se alimentam com os pais comem melhor em questões nutricionais e têm maior facilidade para manter um peso saudável. Olha que legal essa dica. Eu tento comer sempre alguma refeição com eles, mas não todos os dias. E vou começar a prestar atenção mais nisso. Porque, né, além da gente ter aquele momento em família, Com certeza, né, e também. sem tablet, sem celular na Exato. mesa, né, que também é importante. Não adianta estar sentado à mesa com o tablet, né? Exato. Aí vai a mesma coisa da TV, né? Às vezes o pai e a mãe ficam no celular, e acontece com a gente também, às vezes Sim. estamos esperando. Mas não adianta, é o que a criança vai aprender. Então, aquele momento é um momento de focar a refeição, ela observa o que você come. E muitas vezes a nossa alimentação pode ficar mais saudável depois que temos filhos. Por quê? Eu mesma era altamente seletiva. Minha mãe que Duas, eu cozinha, também. antes de ter filhos. Logo quando a gente tem criança, né? Tá amamentando, tal, começa a dar papinha, não dá nem tempo de cozinhar pra gente. A gente ficou aquele tempo todo fazendo aquela comida pra criança, porque no começo a gente faz separado. Eu lembro que eu só sentava e comia o que tinha sobrado da comida do meu Duas, eu filho. também. E aí até acabei perdendo peso e foi engraçado que quando eu fui fazer meus exames estavam até melhores. E acabei me acostumando a comer melhor. Isso foi uma coisa que foi positiva. Então nós podemos aproveitar esse momento para mudar o hábito de toda a família. Poxa, Luana, mas eu faço tudo certo e mesmo assim meu filho ganha peso. Eu já estou seguindo essas orientações. Então é muito importante procurar um profissional, porque pode ser que haja alguma alteração hormonal, pode ser que ele tenha um metabolismo mais baixo ou às vezes está faltando algum ajuste para ajudar a sua criança.
Tá? E aí só o Mas endocrinologista vai poder te que vai poder avaliar. ajudar, exatamente. Gente, ó, nós vamos falar desses cuidados. Eu vou para um break rápido e na volta a doutora Luana vai tirar as dúvidas de vocês. Quero aproveitar e avisar que estamos ao vivo. Então, se você tem a sua dúvida, pode mandar agora que a doutora responde, tá bom? Já volto. Alegre o Bambini e o Felipe vai se virar nos 15. Aqui no Alegro Bambini, a decoração ela é incrível, a alimentação maravilhosa, as crianças se divertem desde o início da festa até o final. Com certeza, recreação maravilhosa, comida impecável, decoração incrível, que mais? Nossa, e muita diversão. E muita diversão. Vem para Alegre o Bambini, vem? Vem. E eu estou no salão Mamãe que Disse e vou me virar nos 15. Salão de beleza Mamãe que Disse cuida das crianças, né, do cabelo, corta, faz coque, tererê e também dos adultos. Enquanto seu filho fica aí, né, fazendo o que ele quer no cabelo, você também pode se cuidar, tá bom? Eles estão de endereço novo a partir do dia 12/12, Rua Maranhão, 1237, em São Caetano. Voltamos aqui com a doutora Luana Casari, falando sobre obesidade infantil, ela que é endocrinologista. Estamos ao vivo através do Facebook da TV Mais ABC Oficial. Então, se você quiser enviar sua pergunta para a doutora, ó, tô com o celular em mãos aqui, já leio a sua pergunta e a doutora responde. Mas antes, eu queria saber da doutora, o que nós oferecemos para os nossos filhos nos primeiros anos de vida influenciam futuramente na obesidade? Porque eu já vi muito pai dando refrigerante para bebê. Acredita? Sim, influenciam profundamente. Então, a primeira coisa, o aleitamento materno no primeiro ano de vida é protetor contra a obesidade. Tá? Então, crianças que são amamentadas exclusivamente até os 6 meses de vida e mantêm o aleitamento por pelo menos um ano, apresentam menores índices de obesidade infantil. Luana, não consegui amamentar. Ok, não se sinta culpada por isso, nós podemos fazer outras coisas, mas é só para explicar que os alimentos influenciam. E outra coisa é a exposição da criança ao açúcar antes dos 2 anos de idade, tá? Existe ainda uma discussão se o açúcar vicia ou não, mas nós sabemos que dar açúcar para uma criança antes dos 2 anos de idade aumenta o risco dela desenvolver obesidade, tanto na infância quanto na vida adulta. Tá? E por que isso vale suquinho sem açúcar, nada com açúcar? Na verdade, tudo que vá açúcar. Então, mas é o açúcar branco refinado ou as coisas muito doces? Frutose, não. Esses estudos são de açúcar. Tá? Eles não estão falando da frutose em si. A gente também tem estudos que mostram que você dá... Então, primeiro, deixa eu só... do açúcar mesmo, açúcar refinado, antes dos 2 anos de idade, porque isso provavelmente modifica não só o paladar, mas a resposta cerebral ao açúcar. Então, predispõe a criança a ingerir mais. Agora eu já vou entrar nisso que você falou, que é o famoso suquinho, que as crianças, que agora está um pouco, posso dar açúcar, frutose. Então, assim, as crianças que tomam suco, e pode ser até o suco natural mesmo, tá? Mas puro, elas têm o maior risco de desenvolver obesidade, tá? Então, o suco não é um alimento que deve ser ofertado, mesmo que natural, antes do 1º ano de vida da criança. Passando dessa idade, você pode ofertar, mas as quantidades devem ser de acordo com a idade, tá? Por que isso acontece? Provavelmente é açúcar, né? Então, é a frutose, é um açúcar natural, mas ela tem uma influência também no cérebro. A frutose, quando em excesso, leva ao acúmulo de gordura abdominal, que é essa gordura que predispõe mais ainda a obesidade e ao diabetes, inclusive, quando nós conversamos. Diabetes de idoso ali, que é o tipo 2. Exatamente, pode aparecer mais. E nós já temos, e muitas vezes, ela é muito calórica. Então, muitas vezes eu falo para o paciente, você chupar uma laranja tem 80 calorias, você vai fazer um suco natural e dar para a criança, tem 2, 3 laranjas para ela tomar ali. E sem a fibra. É o açúcar puro, você perdeu quase toda a fibra a hora que você fez esse suco. E que é a fibra que faz com que o açúcar não entre tão rápido dentro do organismo. Liberando aos poucos, né? Exatamente. Então, o que acontece? Você predispõe essa criança à obesidade. Então, esses alimentos, eles
podem ser introduzidos numa dieta saudável, mas com a idade correta e nas quantidades certas. Então tem que sempre prestar atenção e sempre aos poucos, né? E tomar cuidado, principalmente com açúcar refinado, antes dos 2 anos, 0. 0, nada, nada, nada. E agora, olha, doutora, essa semana estamos na volta às aulas das crianças. Inclusive tem um novo quadro que a gente vai colocar aqui, que é a Semana da Clau. Tudo que eu postei nos stories, as coisas mais importantes, nós vamos compilar e mostrar aqui na TV para vocês. E agora, volta às aulas, tem o lanchinho da escola. Eu vou aproveitar, vou passar os stories aqui da volta às aulas, do que aconteceu essa semana lá no Instagram, no @ClaudiaLoia. E a doutora, eu vou pedir para ela dar uma dica pra gente de lanche, né, de lancheira de escola, para que a gente contribua para uma alimentação saudável, porque de nada adianta a gente fazer um almoço direitinho, um café da manhã lindo, mas vai para a escola e consome bobeira, né? Então eu vou chamar o VT aí para vocês e na volta a gente já comenta. Deixa eu ver se já dá para rodar o VT aí, se já tá no ponto. Se não, a gente vai continuando aqui a entrevista e depois eu chamo. Mas então, antes de chamar o VT, eu vou pedir para ela dar a dica, então, aqui da lancheira. E na lancheira, quais são os cuidados que os pais têm que tomar contra a obesidade infantil? Contra a obesidade infantil, perfeito. Uma das coisas é evitar os alimentos ultraprocessados. Então, aqueles assim, o biscoito, o suco de caixinha, o suco pronto. O que eu sugiro para os pais? Você ter uma porção de lácteo, pode ser o queijo, uma fatia de queijo, né? Queijo branco. Ou a criança, poxa, ela não está obesa, o queijo amarelo, não é um problema. Ou um iogurte, ou mesmo um leite. Na minha casa eu não dou leite com chocolate para criança, isso é tipo dia do aniversário. Nem chocolate cacau? Então, até chocolate, quando eu uso cacau. Tá, então sabe o que eu tô fazendo? Me fala se eu tô errada. Uso chocolate mesmo, cacau, mas eu coloco melado de cana. É uma opção, é açúcar. Mas é açúcar, né? Mas é mais saudável, é menos né? processado, mas é açúcar em termos calóricos. Aí tudo vai depender de quantas calorias ingeriu no dia, mas é melhor do que você pôr açúcar refinada, não tenho dúvida. Uma das coisas que eu faço muito em casa, não tá errada, não tá. Eu bato muito leite com banana. Leite com. Eu escolho frutas muito doces. Né? Bato leite com. Eu comprei uma centrífuga, faço suco de mamão, de mamão não, de. Ai. Gente, laranja, cenoura, maçã, e coloco, como ele é usado muito para adoçar as coisas, e coloco um pouco desse suco dentro do leite gelado dos meus filhos. E para adoçar o leite. Fica gostoso, né? Segundo o mais velho fica bom. A mais nova, ela já é mais seletiva, mas o mais velho acha tudo muito bom. Também é paladar, né? Se a gente não acostuma, porque o açúcar vicia, né? Se a gente não acostuma da infância lá a consumir o açúcar, eles por si só não vão ter o paladar que nós temos, né? Porque se não tiver melado de doce, não tá bom. Não dá para comer. Eles não vão ter assim, né? E podemos colocar um carboidrato integral também para criança. Tá? E eu já falei da fruta, né? E a depender da idade, você pode até mandar castanhas ou nozes, tá? Então, eu achei tão bonitinha a lancheira do meu filho ontem, que o meu marido que fez. Aprendeu direitinho, ele fez um pão integral, ele colocou uma fatia de queijo branco dentro, e aí ele colocou um pouco de uva passa, muito cuidado com a uva passa, porque a uva passa, elas são muito calóricas. Eu ia te perguntar isso, e adoçar o suco, bater com uva passa não? Então. Você pode, é como bater com uma fruta, você só precisa tomar cuidado na quantidade. Ela é muito calórica? Porque, assim, as pessoas, você come a uva, você come 12 uvas, por exemplo. Gente, quem come só 12 uva passas? Porque você pega, não tem água, não tem água, então não dá volume, esse é o problema. E ele colocou castanha, como meu filho já tem 5 anos, não, esse foi da minha pequena, ele colocou castanha dentro. Eu achei tão bonitinha a lancheira, eu falei, olha, Eduardo, você tá orgulhosa da lancheira que você montou, tá muito... né, que é o lanchinho do adulto ali. Do adulto, ele colocou lá, lembrando que tem idade para oferecer, a gente tem que tomar cuidado. A partir de qual idade as castanhas? Então, na verdade, antes dos 2 anos, a gente deve evitar. Até uma controvérsia hoje na literatura, se nós já não deveríamos oferecer amendoim antes, mas neste momento a gente ainda não oferece. De alergia? Alergia e também, por exemplo, o amendoim, você tem um maior risco de fungo presente e que o organismo da criança ainda não sabe lidar com isso. É diferente do nosso que já desenvolveu imunidade, já consegue montar uma resposta imunológica. Então, a partir dos 2 anos de idade e aos poucos, né, gente? Lembrando que também é muito calórico, não é porque faz bem que você vai comer um monte de coisa boa para a saúde, nutricionalmente também dá ganho de peso, sempre tomando cuidado. Ainda mais tratando de crianças, né, que são tão pequenos, se você oferta muita caloria, ele já se sacia
mais rápido, né? Exato. E às vezes acaba ganhando peso, porque eles comem, gostei, tá doce, vou lá e como mais. E aí, para beber, você pode mandar muitas vezes tanto leite, mas você pode mandar água também para essa criança, se você está mandando a fruta. Ai, Luana, ela está acostumada a tomar, eu ouço muito isso, toma muito suco, muito suco. Meu filho, doutora. Não, e eu sei, é difícil também. Eu dava suco, quando meu filho nasceu, isso, a ciência nutricional suquinho, muda, né? muda muito. Eu dava o suco puro. O que eu comecei a fazer? A diluir esse suco. Repete isso, doutora. Sabe por quê? Eu faço isso em casa. Às vezes a gente compra tanto suco natural, polpa, ou aquele suco integral. Eu coloco o dobro de água nele. Eu diluo o suco, Meu marido entendeu? fala, para de fazer isso, você É estraga. uma dica que bom, eu dou não é? para as mães. E às vezes eu falo, o ideal é tomar água. Mas se uma criança que está acostumada a tomar muito suquinho, você não vai mudar isso uma do hora dia pra para a outra, né? noite. Então eu falo, começa a diluir o suco. E agora de cabeça eu não vou saber falar os valores, tá? Até lá no nosso Insta eu Qual é o coloquei Insta? @Actalive. A gente Actalive. tem um dos posts, tem isso, essas quantidades de suco que você pode dar para a criança. Muitas vezes o que eu falo é diluir, e eu faço isso na minha casa, eu diluo o suco que eu envio para a escola, e se eu acho que ele já tomou o suficiente, eu falo para ele, filha, para tomar hoje água. E ele toma, porque ele acostumou desde muito pequeno e ela também, mas alguns coleguinhas dele têm dificuldade dele, e aí conversando com as mães eu dei essa dica, você começa a diluir até que a criança comece a tomar água, porque muitas vezes as crianças se hidratam com suco, isso é o perigo, o suco não é para isso. O que hidrata é água. Ainda mais se for aquele suco cheio de calorias, cheio de açúcar, O suco corante. que é néctar, na verdade, né? Não é É. nem suco. E aí, esse piorou, né? Tem que fugir mesmo. Exato. Agora, doutora, para a gente finalizar o nosso programa aqui, eu sei que tem muitos pais que estão assistindo a gente que pode ser que tenha um sobrinho ou filho com sobrepeso ou obesidade, porque eu acho que a gente já tem que começar a olhar desde sempre. Mas se já estiver com sobrepeso, a gente já tem que mudar alguma coisinha ali. Então eu queria que você desse algumas dicas para quem está assistindo de como fazer dieta nessa criança, como mudar, né? O que os pais podem fazer para ajudar essa criança no controle do peso ou, inclusive, baixar o peso, né? Primeira coisa é procurar ajuda profissional, porque o tratamento da obesidade infantil não é fácil, tá? Porque você não está tratando só a criança. Como nós conversamos, tem uma parte genética, mas o principal responsável nessa idade é o ambiente. Você precisa mudar como os pais enxergam a alimentação, como a escola se comporta também perante isso. E investir na prática de atividade física. Não vá fazer uma dieta extremamente restritiva na sua criança, no seu adolescente. Atendi esses dias no pronto-socorro uma menina de 14 anos que estava fazendo uma dieta extremamente restritiva. Era uma dieta com menos de 600 calorias por dia, que é um arsenal, é uma arma terapêutica, a depender da idade do adulto, do peso, pode ser usado com acompanhamento médico. Ela estava comendo 600 calorias por dia e ela estava em jejum há quase 24 horas, tentando emagrecer, e a mãe e o pai sabiam disso, e ela começou a passar mal. Então, procurar orientação. A restrição nem sempre é o melhor caminho nessa idade. A criança precisa aprender a comer direito, isso é um trabalho de família, e a praticar atividade física. Então, invista no exercício, porque é muito difícil você falar para uma criança, mãe, eu estou com fome. Você não vai dar comida para o seu filho? Não, a gente não. Por isso que você falou, né? A doutora aqui no intervalo comentou comigo. O grande problema da obesidade infantil são os pais que a gente não consegue dar seguimento. É né? muito difícil seguir. E às vezes, para agradar, a gente leva uma bala pro filho, né? Imagina. Exato. E porque muitas vezes, uma coisa assim, um tratamento do adulto, você começa, perde 5, 6 quilos num mês. Uma criança não é esse o alvo. Então também os pais às vezes e a criança ficam impacientes, mas a criança está crescendo. Então o que nós estamos fazendo é modificando o hábito. O que eu falo para os pais que acompanham com a gente? A não ser que a criança esteja diabética, com alguma complicação, muitas vezes o nosso foco não vai ser em emagrecer, mas em manter esse peso para que ela possa crescer e se recuperar. Já acompanhei crianças que não andavam porque estavam muito obesas. Não aprenderam a andar, crianças de 2 anos que não andavam.
E aí é diferente, a gente precisa ajudar essa criança a perder peso para ela poder ficar mais leve e conseguir ficar em pé. Mas em boa parte das vezes, uma perda de peso pequena, ou simplesmente a manutenção e o crescimento será suficiente. Porque se ele estabilizar ali e crescer, cresce, consequentemente ele emagrece, ele já vai né? emagrecer, você melhora a composição corporal dessa criança, desse adolescente. Mas para isso precisa de orientação profissional e a prevenção é sempre o melhor caminho. Se você procurou ajuda e você está vendo que está difícil seguir, isso é normal, não desista, tá? Se você está sendo acompanhado por um profissional com boas credenciais, bem informado e que está fazendo aquelas coisas que a ciência diz que são corretas, nenhuma loucura, e sim ajudando o seu filho, é natural às vezes a gente querer desistir. Porque não é um tratamento de 2, 3 meses, isso é um aprendizado para a vida, mas continue, insista, é possível melhorar. E o legal é que isso vire uma rotina, né? A rotina da família. E a boa notícia é que crianças que conseguem perder peso na infância podem manter essa perda de peso até a vida adulta. Então, quando você ensina na infância, o resultado é diferente do que quando você tenta perder peso na vida adulta. Às vezes, nós adultos, né, demoramos tanto para perder, 1, 2, depois dos 30, então, nem se fala, né? Muito Mas, se o corpo já tem essa memória lá de trás, então, de que consegue perder peso, lá no futuro ele vai conseguir. Na verdade, lá no futuro ele pode não reganhar esse peso, porque ele aprendeu o que deveria ser feito, ele tornou o exercício. A infância é a época de se dar bons hábitos, é quando o nosso cérebro está formando as conexões. Então, a gente conversou aquela hora, forçar o exercício, às vezes a gente precisa, às vezes você precisa fazer, não é ok, filho. Então vamos ver o que você, alguma coisa você vai ter que fazer, vamos procurar o que você gosta de fazer. E uma coisa que às vezes eu digo para os meus pacientes, natação eu estou com você, meus filhos também, né? Meu filho às vezes não quer ir para aula de natação, vai filho, porque precisa aprender a entrar na piscina, mas falando em termos de peso, tudo, muitas vezes eu falo para os pais, por que não vão no final de semana andar de bicicleta com as crianças? Não só ficar no videogame, exato, vai para o parque, vai para a piscina, se mora em prédio, vai fazer alguma coisa diferente, porque também, por uma criança, como eu já vi, em cima de uma esteira, eu não quero fazer esteira. Por que a criança vai querer fazer esteira? Nunca. É muito difícil. Ai, gente, muito legal. Olha, amei, doutora Luana. Eu quero receber, eu acho que todo mês a gente precisa ter essa pauta aqui, uma dica por mês, e eu vou pedir isso para você. Virei, pode comprar. Obrigada, doutora. Gente, espero que vocês tenham, né, tido boas experiências aqui com o nosso programa. Compartilhem, que vocês levem todas as dicas, é isso que eu queria dizer, da doutora Luana para vocês, para a vida, porque a obesidade não é fácil, né? Aí vem outras questões, bullying, fora saúde, então ninguém quer passar por isso. Então vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar da nossa saúde, porque a gente também quer viver muito para vê-los crescer, não é isso? Beijo para vocês, fiquem com Deus, vou ficando por aqui porque eu já estourei o tempo. Até amanhã, tchau!